meu Deus! Em seu nome conquistamos Jericó! Obrigado, Senhor! O tempo todo foi você. Confira agora o resumo da novela A Terra Prometida, sexta, 12 de janeiro, no capítulo de hoje. Após a queda de Jericó, Raabe conversa com Salmão, e diz que nunca poderia agradecer o que eles fizeram por sua família. Em resposta, Salmão diz que eles fizeram uma promessa, e que tinham que cumpri-la, e revela que era um desejo de Deus que ela e sua família fossem poupados, pois foi com a ajuda deles, que ele e Melquias conseguiram sair com vida de Jericó, e levar as informações até Josué. Em seguida, Melquias aparece e diz que é perigoso permanecer lá. Assustado, Urias pergunta para onde eles irão ser levados, e Salmão diz que irão para o acampamento em Gilgal. Desconfiado, Urias pergunta como ele pode ter certeza que não será feito de escravo. Salmão tranquiliza Urias e diz que eles não foram até lá para transformar ele ou sua família em escravos, e sim cumprir a promessa de oferecer uma vida de paz e felicidade. Enquanto isso, as mulheres do acampamento esperam aflitas por notícias, enquanto que Mara não se cansa em dizer que eles foram eliminados. Darda se cansa da negatividade da hebreia, e pede que ela se cale, mas não adianta. Mara volta a dizer que todos devem estar mortos, e que os cananeus já podem estar indo para o acampamento para dizimar todas elas. Inês pede que a hebreia se cale se não tiver algo positivo para dizer, e pede que as demais creiam em Deus. Em Jericó, Tobias percebe que todos os inimigos foram eliminados, e abraça Quimuel aliviado. Os hebreus gritam vibrando com a conquista da cidade de Jericó que está destruída. Todo o exército de Israel toma as ruas do reino em comemoração. Caleb incentiva Josué a discursar para o seu povo. Em seguida, o líder discursa para os hebreus, e agradece a Deus pelo êxito da missão. Ele também avisa que a prata, o ouro e os utensílios de bronze, e de ferro, sejam dados ao tesouro da casa do Senhor, e que todo o resto deve ser totalmente queimado. O imenso exército hebreu vai deixando a cidade em direção às campinas de Canaã. Preocupado, Yusuf observa o movimento dos guerreiros de Israel se retirando da cidade vitoriosos. Yusuf adentra a cidade de Jericó, e fica abismado com tamanha destruição. Segurando uma estátua quebrada, ele diz reconhecer que os hebreus são mais fortes do que eles imaginavam. Escondidos nos cestos de mercadores, os lagartos seguem na direção do reino de Ai. Calu reconhece que foi abandonado por Nobá, e diz que ele está onde queria estar, junto de sua família. Leia chora preocupada com o filho, Noemi pede que ela se acalme, e Samara tenta consolar a mãe. Inês tenta encorajar as mulheres, e Sama diz que seus homens estão arriscando suas vidas acreditando que Deus os protegerá, então elas devem fazer o mesmo. Noemi diz que elas precisam lutar contra os maus pensamentos, tentando encorajar as outras mulheres. Afastado de seus guerreiros, Josué é surpreendido com a chegada do soldado mascarado. O líder diz que gostaria que um dia ele lhe mostrasse seu rosto, mas que no momento se contenta em lhe cumprimentar. Em meio à conversa, o soldado mascarado finalmente revela sua verdadeira identidade. Para o espanto de Josué, se trata de Aruna. A jovem diz que esse era o único segredo que restava, e que essa é a maneira dela mostrar a ele que está cumprindo o que lhe prometeu. Honestidade completa entre eles. Perplexo, Josué diz que não pode negar que é uma enorme surpresa, e questiona-o porque ela nunca se revelou, já que teve várias oportunidades. Aruna diz que gostava de acreditar que fosse por modéstia, mas que nos últimos tempos conversando com ele, percebeu que era o contrário, e confessa que se enchia de orgulho quando ouvia e via as reações das pessoas em cada aparição do soldado mascarado. Josué então pergunta-o por que ela não se juntou a eles na batalha contra Jericó. Aruna diz que até pensou, mas que quando viu a firmeza e autoridade com que ele comandava seu povo, ela pôde perceber Deus guiando e protegendo o seu povo. Josué diz à amada que agora que sabe que ela é o soldado mascarado, não pode deixar de dar sua opinião a respeito. Aruna diz que é tudo o que ela mais quer, e afirma que o que seu líder decidir sobre o futuro do soldado mascarado, ela irá respeitar. Josué diz que eles poderão falar desse assunto em outro momento, quando tudo estiver mais calmo. Pela noite, os guerreiros seguem rumo ao acampamento. A família de Raabe segue com Salmão. Zuma e Tobias também acompanham Quimuel.
Enquanto isso, Aruna chega na tenda onde estão as mulheres. Ansiosas, as hebreias aguardam por notícias da invasão a Jericó. Inês elogia Aruna, e diz que ela é uma mulher de muita fé, e que se nota isso à distância, enquanto que Jéssica diz que só Aruna para sorrir em um momento como esse, pois ela está a ponto de arrancar os cabelos. Em seguida, Lila e Gael entram correndo e avisa que os guerreiros estão regressando, para a felicidade das mulheres. Inês pede que elas saiam para encontrar os guerreiros. Darda diz a Shaya que é para elas irem correndo para ajudar os feridos, enquanto que Leia se apressa para encontrar Tobias. Akisa e Noemi correm para abraçar Caleb e Iru. Elidade e Rune são recebidos por Laila e Livana. Makir passa por perto e olha para Livana, que o evita. Tirda e Gael corre para abraçá-los. A mulher de Raniel diz que irá preparar um ótimo jantar para os seus guerreiros. Sem que ninguém se dê conta, Akan passa com bolsas cheias de ouro, e avisa os filhos que eles precisam esconder o tesouro roubado, o quanto antes. Aflita, Jéssica procura Salmão e seu pai. Boan chega logo em seguida, Ruth corre e o abraça, mas o líder tribal pede que ela não seja indiscreta, e diz que ele ainda não cumprimentou sua esposa, e vai ao encontro de Sama, que o abraça emocionada, enquanto que Ruth observa enciumada. Otniel é recebido por Lila, enquanto que Inês parabeniza Josué pela vitória. Em seguida, ela pede notícias de Eleazar e Finéias. Josué diz que eles estão logo atrás, e que logo chegarão. Em seguida, Josué pede ao povo que todos esperem por seus parentes em suas tendas. Leia e Samara se aproximam de Josué, e o enchem de elogios. A filha de Leia exagera nos elogios, e pede para dar um abraço em Josué, que recusa. Em seguida, ele e Aruna trocam olhares apaixonados. Enquanto isso, os guerreiros entregam as riquezas capturadas em Jericó para Eleazar e os outros sacerdotes. Finéias elogia a atitude dos guerreiros, que mesmo estando cansados, estão cumprindo com as ordens de Deus. No reino de Ai, Durgal fica furioso ao saber que Yusuf foi para Jericó sem sua permissão. Camir sai em defesa de Yusuf, e diz que o que o general fez foi apenas pensando na segurança do reino de Ai. Em seguida, Yusuf fala sobre a destruição de Jericó provocada pelo exército de Israel, e diz que Jericó simplesmente não existe mais. Durgal diz que o general acabou de estragar o seu dia, e Yusuf fala que seu relato é apenas para que eles possam ficar em alerta para o que está por vir. Em seguida, ele diz que Kalese e Marek estão mortos. Durgal fica abalado ao saber que Kalese está morta. Preocupado, Durgal diz que o reino de Ai corre perigo, pois se eles conseguiram destruir um reino que se dizia invencível, imagina o que eles irão fazer com seu reino, e começa a gritar descompensado. Aliviada, Aruna conversa com Yoná e diz que revelou seu último segredo a Josué, e Yoná parabeniza a amiga pela coragem. Aruna pergunta se ela não está curiosa em saber qual é o seu segredo, mas Yoná diz que não tem por que ela lhe contar, pois isso só quem precisa saber é Josué. Enquanto isso, Akan e os filhos admiram o ouro. Melquias avisa que eles podem ser acusados de traição, e sugere esconderem logo o ouro. Junto com os filhos, Akan resolve cavar um buraco no interior da própria tenda para esconder o tesouro roubado. Machucado, Gesana chega na tenda hospital e recebe os cuidados de Shaya. Samara e Aruna chegam logo em seguida, e se oferecem para ajudar Darda a cuidar dos feridos, mas Samara se arrepende logo em seguida. Salmão chega acompanhado à sua tenda, e apresenta a família de Raabe a Lila. Josué, Caleb e Eleazar comemoram a vitória sobre Jericó. Caleb fala sobre a aparição do soldado mascarado, e sem jeito, Josué desconversa. Quimuel pede que Tobias entre primeiro para fazer uma surpresa à sua mãe. Ao entrar, Leia fica em choque quando vê o rosto de Tobias. Quimuel vê e pede que ela mude essa cara, e agradeça, pois o seu filho está vivo. Emocionada, Leia corre para abraçar Tobias. Jéssica fica aliviada ao rever seu pai, mas pergunta por Salmão. Elias diz que não o viu, e Jéssica fica preocupada acreditando ter acontecido algo com ele. Tobias se emociona ao receber os cuidados da mãe.